aula numa cadeira minha que eu faço tópicos em filosofia e teologia, e nós estávamos estudando esse texto bíblico na visão de um filósofo que é convertido ao Senhor, e aquilo chamou muita atenção ao meu coração, entendendo tudo aquilo que eu tenho ministrado para a igreja, que eu tenho declarado bênçãos, que eu tenho dado destino em relação a muitas coisas. Eu percebi que esse é o tempo de nós meditarmos em algumas partes do Sermão da Montanha. Então vamos lá, Evangelho conforme Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 3. O texto bíblico nos fala o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus e Pai, que a revelação da Tua palavra entre ao nosso coração, Pai, por intermédio do Teu Espírito. E que quando o Senhor trouxer a revelação da Tua palavra a cada um de nós, que nós venhamos ter, ou venhamos ser, aquele solo que está aberto para a Tua palavra. E a partir do momento que nós recebermos, que nós venhamos, Senhor, dar 30, 60 e a 100 por um, conforme a Tua vontade. Igreja, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, sempre quando eu falo sobre ele, eu acredito que é fundamental nós compreendermos qual era o público, quem eram as pessoas que Jesus estava direcionando a sua mensagem, para quem Jesus estava declarando o Sermão da Montanha. Nós vamos ver, eu já ensinei isso para vocês, que o ministério de Jesus, ele era acompanhado por dois tipos de pessoas: as multidões e os discípulos. E quando nós olhamos logo no início desse texto, nós percebemos que o público a quem Jesus estava direcionando essa mensagem do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 do Evangelho conforme Mateus até o capítulo 7, era para os discípulos dele, a saber, os apóstolos. Então Jesus estava tendo uma mensagem totalmente direcionada. Jesus não estava falando para uma multidão que quem sabe estava na volta dele, mas o objetivo de Jesus era alcançar o coração dos seus discípulos. E quando nós estudamos as bem-aventuranças, que são 8 bem-aventuranças, nós percebemos em todas elas que o objetivo de Jesus era delimitar atitudes de uma pessoa que é bem-aventurada. E a palavra bem-aventurada no original nós podemos entender como abençoado, aquele que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então quando o Senhor começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele começa a delimitar a atitude daqueles que são abençoados pelo Senhor, atitudes que iriam nortear a vida deles. E a primeira bem-aventurança que nós lemos, ela é uma chave para nós compreendermos todas as bem-aventuranças e da mesma forma todo o Sermão da Montanha. Então, mais uma vez, Jesus ele fala: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Conforme a palavra do Senhor e como ela foi escrita, quando Jesus ele fala bem-aventurado, abençoados são aqueles que são pobres de espírito, ele está dizendo: bem-aventurados são aqueles que têm um coração totalmente humilde. O pobre em espírito é aquele que reconhece que não é absolutamente nada sem o Senhor. O pobre do espírito, bem próximo daquilo que o texto nos fala no original, é como se fosse uma pessoa que não tem nada, um mendigo. E é isso que Jesus fala, que aqueles que reconhecem que são absolutamente nada, são bem-aventurados. E quando nós olhamos o Sermão da Montanha como um pobre em espírito, nós conseguimos entender exatamente aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós, conforme a sua palavra. Por que muitos não recebem o Evangelho, pastor? Porque existe a parábola do semeador, porque muitos, a grande maioria, tem o seu coração que é soberbo.
A grande maioria tem o seu coração fechado para o Evangelho. A grande maioria tem um coração orgulhoso. E a palavra do Senhor nos fala, Jesus fala, que somente aqueles que reconhecem que são absolutamente nada perante Ele, têm direito de receber a sua palavra. Porque quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, aquilo que Jesus faz, Jesus ele eleva toda a lei no Sermão da Montanha, e somente aqueles que são humildes conseguem receber o reino dos céus. E é dentro dessa visão de humildade, dentro dessa visão de ter o coração voltado para o Senhor, tirando todo o orgulho, que nessa noite eu quero falar para vocês essa palavra. E se você quiser entender o título dessa ministração, eu intitulei ela como Preocupar-se é desnecessário. A preocupação, de acordo com o sermão profético, o sermão da montanha, é totalmente desnecessário na vida do crente. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 34. Mateus 6, 19 até o 34, nós vamos ler todo o texto bíblico. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos só forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou irão beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam, procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós precisamos olhar para esse texto naquela perspectiva que eu trouxe para vocês, sempre com um coração humilde, sempre com um coração dependendo daquilo que Deus vai fazer na nossa vida.
Então nós precisamos olhar para esse texto que eu li há pouco e fazer a primeira pergunta: o que ocupa o meu coração? O que ocupa o meu coração? Essa seção de versículos que eu li para vocês fala sobre o que pode estar ocupando o nosso coração, e preste atenção nisso, sendo que algumas coisas já estão acontecendo e outras ainda não estão acontecendo. Olha só, portanto, o nosso coração pode estar preocupado, ou ocupado, melhor dizendo, com as coisas do presente e de seu cotidiano. Coisas que nós estamos fazendo agora, está relacionado à ocupação. Aquilo que você fez no dia de hoje está relacionado à ocupação. Mas aí entra o grande problema, que o nosso coração pode estar ocupado também com as coisas do futuro, que ainda nem começaram a acontecer, mas essas coisas do futuro geram no nosso coração aflição. É sobre isso que Jesus está falando. Preste atenção, aquilo que eu estou fazendo agora se chama ocupação. Aquilo que eu fiz lá atrás também se chama ocupação. Mas aquilo que ainda está por vir na minha vida se chama preocupação. E é isso que gera aflição no coração do homem. E se nós formos analisar a nossa vida, nós estamos mais preocupados do que ocupados. Quem está preocupado não consegue se ocupar com nada. E nós estamos vendo uma geração mais preocupada do que ocupada. Pessoas pensando no futuro, agitadas com o dia de amanhã e não conseguem fazer absolutamente nada nos dias que estão vivendo. É sobre isso que Jesus está falando. É nessa perspectiva que nós conseguimos olhar essa seção de versículos. Se você chega para alguém e fala: como está o seu dia? Está corrido, eu não consegui fazer absolutamente nada, porque se preocupou mais do que se ocupou com as coisas que precisavam fazer. É isso que Jesus está falando, e nós estamos olhando agora, mais de 2000 anos na frente, ou seja, depois do que Jesus falou, estamos vendo exatamente a mesma coisa. Pessoas que não conseguem viver o seu hoje, pessoas que não conseguem investir no seu presente, porque o dia de amanhã é muito mais importante do que aquilo que estão fazendo agora. Isso gera aflição na nossa alma. Por isso que nós somos uma geração aflita. Eu falo com pessoas que têm pensamentos suicidas. O pastor Milton, como psicólogo, deve atender muitas pessoas com pensamentos suicidas. E você vai olhar, muitos estão preocupados com aquilo que está para acontecer amanhã, ao ponto de tirar a sua vida. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês nessa noite: o que tem ocupado o seu coração, meu irmão? O que tem ocupado o centro da sua vida, o centro das suas emoções? E olhando nessa perspectiva, estudando alguns comentaristas, John MacArthur, ele fala algo muito interessante, preste atenção. Preocupação é o pecado de não confiar na promessa e na providência de Deus. Preocupação é o pecado de não confiar na promessa e na providência de Deus. E ainda assim, é um dos pecados que nós cristãos mais cometemos. Porque se nós formos olhar para a nossa vida, nós estamos cheios de preocupação e não estamos confiando naquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. Se nós formos olhar para o primeiro pecado da humanidade, Gênesis capítulo 3, mais precisamente no versículo 6, nós vamos ver que Eva, ela não confiou naquilo que Deus disse para ela, mas confiou na preocupação que ela tinha, dizendo: ei, eu não posso comer. Mas se eu comer isso, Eva tirou a fé de Deus e colocou a fé naquilo que poderia acontecer ao experimentar o fruto. Se você for olhar para a sua vida, meu irmão,
dessa semana. Você esteve mais ocupado ou mais preocupado? Eu amo muito a minha vida, que eu tenho construída com a minha esposa. E de vez em quando a Pri, ela fica aflita. Vou te expor aqui, meu amor, mas não é nada. Com aquilo que ela tem que fazer no dia de amanhã. Ela fala assim: amor, a minha profissão é muito difícil. Imagina se eu erro um cabelo e a pessoa fica careca. Ela não fala isso, né? Mas eu já estou dando uma trama de drama. Eu estou sendo um dramaturgo aqui, né? E se eu erro um cabelo e eu falo assim pela calma, você é a melhor. Não, de cair o cabelo não, né? Mas a preocupação em fazer as coisas. E daí de repente, sempre quando ela chega em casa, eu pergunto: como foi seu dia? Deu certo aquele cabelo? Ela fala: ficou lindo. Eu digo assim: Priscila, é claro, porque você sabe o que deve fazer. Então a nossa vida, meu irmão, é muito mais preocupada do que ocupada. E nós precisamos entender aquilo que Jesus está dizendo para cada um de nós. Às vezes nós pecamos em coisas tão simples da nossa vida, apenas no ato de não confiarmos em Deus. Geramos angústias, geramos aflições, ficamos agoniados porque nós não aprendemos a descansar no Senhor. Por quê, pastor? Porque nós não somos pobres em espírito. Porque nós não somos humildes ao ponto de confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo isso? Então, a primeira pergunta que eu faço para você: com que nós estamos ocupando o nosso coração? Aí vem a segunda parte, que Jesus fala nessa parte do Sermão da Montanha sobre os tesouros. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. A melhor forma de nós compreendermos essa parte do Sermão da Montanha é da seguinte forma: que nós não podemos entesourar tesouros. O que é isso, pastor? Sabe o que significa? Nós não podemos supervalorizar muitas coisas em nossa vida. Porque quando nós supervalorizamos, nós vamos ver um pouco mais à frente, 3 ou 4 versículos, Jesus ele fala sobre um Deus no nosso coração, que nós não podemos seguir a Deus e a Mamon. Então tem muitas coisas que nós geramos na nossa vida que se tornam ídolos, tesouros que são tesouros positivos, tesouros que nós olhamos para eles muitas vezes riquezas. As riquezas precisam estar materiais, precisam estar no nosso bolso e não no nosso coração. Nós precisamos entender o lugar de cada coisa na nossa vida. Então o nosso grande problema é que nós como é que é? Isso aí mesmo, os tesouros. Nós supervalorizamos os tesouros na nossa vida. Ah, meu irmão, só que muitas vezes, sabia que nós temos tesouros negativos? Existem situações na nossa vida que são negativas, que nós supervalorizamos. Que nós fazemos daquelas situações, aflições, um Deus negativo. Ou um monstro que pode nos devorar, que pode vir e tirar o nosso lugar da onde nós estamos. Por isso que Jesus fala: onde estiver o seu tesouro,
ali estará o seu coração. Existem supervalorização de tesouros em nossa vida, que são simplesmente preocupações. E aqui hoje, ou durante essa semana, muitos de nós estiveram ou supervalorizaram problemas, ou supervalorizaram bens na sua vida, colocando Jesus em segundo plano. Colocando Jesus não no patamar aonde ele precisa, mas colocando esse tesouro acima de Jesus. Nós supervalorizamos aquilo na nossa vida. E se nós não olharmos os tesouros que nós temos de uma forma humilde, sendo eles tesouros materiais bons ou tesouros que podem ser monstros na nossa vida de forma negativa, nós vamos ficar preocupados e aflitos por causa disso. Você está me entendendo? E um outro ponto, que está em Mateus 6, 27 até o 31, fala sobre aquele que é preocupado é descontente. Toda pessoa preocupada é uma pessoa descontente. O texto fala o seguinte, versículo 27 até o 31, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, e o que vamos beber, e o que vamos vestir. Preste atenção de novo nesse título. O preocupado sempre é descontente. Sabe por quê? Porque a preocupação é o oposto do contentamento. A preocupação é o oposto do contentamento. Todas as pessoas que vivem uma vida preocupada, estão descontentes com alguma coisa. Aí nós entramos na vida, na sociedade que hoje nós vivemos, e também nos tempos de Jesus, sempre uma sociedade de comparação. Sempre aquilo que a pessoa tem é melhor do que o meu. A beleza daquela pessoa sempre é melhor com a minha, e eu fico descontente, e por eu estar descontente, eu vivo uma vida preocupada. Por isso que Jesus fala, ei, observem, os pássaros, eles não se preocupam com a comida, porque eles confiam na providência divina, e por eles confiarem na providência divina, eles sabem que eles vão comer o necessário para sobreviver. Existe uma parábola que é bem interessante. Existiam dois tipos de pombas nessa história: as pombas selvagens e as pombas que viviam em cativeiro. Certa vez estava voando essa pomba selvagem, viu aquele cativeiro, aquela gaiola, foi até o local onde estavam aquelas pombas cativas e conversou com elas. E presta atenção, e ele perguntou, como é a sua vida? A pomba selvagem perguntou para aquelas que estavam cativas, como é a sua vida? E elas falaram, não, a nossa vida ela é tranquila. A gente come, não precisa sair procurando comida. A gente toma água, não precisa sair procurando água. A gente vive uma vida tranquila. Até então, essa pomba que era selvagem, ela vivia a sua vida de uma forma tranquila, porque ela comia o necessário.
Ela não se preocupava se ela ia achar água, ela não se preocupava se ia achar uma minhoca, alguma coisa para comer. Mas a partir do momento que ela conversou com essas pombas que eram cativas, ela começou a comparar a sua vida com a vida delas. Então, a partir daquele momento, ela começou a viver uma vida preocupada. Ela preocupava o seu futuro pensando se ela iria achar água para beber, se ela iria achar comida para comer. E cada vez mais, essa ave, ela começou, o que era selvagem, começou a se aproximar da sociedade. Cada vez voava mais baixo, preocupada com as coisas dessa terra, até o dia que alguém pegou ela e tornou ela cativa. E quando ela estava cativa, ela chegou à seguinte compreensão: eu era feliz antes e não sabia. A partir do momento que eu comecei a comparar a minha vida selvagem com uma vida cativa, eu comecei a me preocupar com as coisas que eu iria fazer amanhã. Sabe qual é o grande problema, igreja? Que Jesus fala aqui é a comparação. Sempre quando nós nos comparamos, sempre quando nós estamos vivendo uma vida descontente, isso gera no nosso coração aflição e preocupação. Aí nós ficamos correndo de várias coisas. Daí o escritor, ou o sábio Salomão, ele fala, o pregador, conforme ele fala em Eclesiastes, eu percebi que tudo isso era correr atrás do vento. Era apenas vaidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala o seguinte: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Eu sei como se dar bem com os meios humildes e também sei como viver em prosperidade. Em toda e qualquer circunstância, eu tenho aprendido o segredo de ser preenchido e passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque é Deus que cuida de mim. Então, igreja, nós não podemos viver uma vida de descontentamentos, porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã. O ministério já pode subir. E para finalizar, o versículo 34 de Mateus 6 fala o seguinte: Jesus encerrando essa parte que ele fala das riquezas, que ele fala dos tesouros, que ele fala que tudo isso gera preocupação na nossa vida, ele fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Em uma linguagem simples: se preocupe com as aflições de hoje e deixe as aflições de amanhã para amanhã. Se ocupe com as coisas que estão acontecendo hoje. Pare de se preocupar com as coisas que estão por vir amanhã. Porque se você continuar dessa forma, você não vai fazer nada. Pastor, você só falou de aflição. Meu irmão, a aflição faz parte da vida. E Jesus fala que nós podemos entender que nós vamos ter aflições de quanto em quanto tempo? Todos os dias. Uau! Daí nós vamos para o livro de Lamentações, capítulo 3. Versículo 22 e 23. Agora você vai entender esse texto.
O amor do Senhor não tem fim. E suas misericórdias são inesgotáveis. Coloca outra versão para mim. Essa daí. Tá certo, Maico? Pode voltar, pode ir para o próximo. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam quando? A cada manhã. Sabe o que o texto está dizendo? Se você vai ter aflição todos os dias, cada manhã que você levantar, a misericórdia do Senhor vai estar sobre a sua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você pode estar aflito hoje, mas quando você se levantou, a misericórdia do Senhor já estava sobre você. Ei, você pode estar aflito amanhã, não tenha medo, você vai levantar e as misericórdias não têm fim, elas vão se renovar a cada manhã. Deus está conosco em todos os momentos. Viva hoje o seu dia, por mais que esteja aflito, e deixe que Deus faça por você amanhã, conforme fala a sua palavra. Não fique aflito com o que está por vir, mas tenha essa palavra sobre a sua vida, que todos os dias o Senhor está sendo fiel e cuidando de você. Não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da angústia, não importa o tamanho da tribulação, importa o Deus que está conosco, lutando todas as guerras e que nos prometeu que Ele estaria conosco de forma misericordiosa. Vamos estar mais ocupados do que preocupados. A preocupação é uma perda de tempo, porque quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos fazer nada. Vamos nos ocupar hoje sabendo que Deus está conosco. Vamos nos colocar em pé. Eu convido você nessa hora a fechar os teus olhos.